e começamos já mostrando o Atlético. O Dragão se prepara domingo, tem clássico contra o Goiás no estádio Antônio Ascioli. O meia Matheus não quis comentar as declarações do presidente do Atlético, Adson Batista, que disse na semana passada que é difícil a arbitragem errar contra o Goiás. Isso é briga de cachorro grande, então deixa com eles, né? A gente está focado aqui no clássico, sabemos da importância. E clássico é sempre visto com outros olhos, né? A gente tem que se impor, a gente está jogando na nossa casa, então a gente tem que entrar com tudo, ditar nosso ritmo para poder sair com a vitória. Mas quando foi para analisar o Goiás, adversário de domingo, Matheus não fugiu da opinião. Não vejo nada assim de tão especial, é um bom time, só que com todo respeito a gente tem todas as condições de chegar a fazer um bom jogo e sair com a vitória. Então, como eu disse, é um clube bem qualificado, tem bastante qualidade, mas não tem nenhum bicho-papão aqui no Campeonato Goiano, não. E com o meia de volta ao time após cumprir suspensão contra o Itumbiara, Wagner Lopes posicionou a equipe mais uma vez nesta quinta-feira, com Nicolas na lateral esquerda. Se o jogo não vale muita coisa porque os dois times já estão classificados, Matheus não pensa assim. A gente sempre entra em campo independente do adversário para vencer, né? Jamais a gente vai entrar com o corpo mole porque já está classificado. E se tratando de um clássico ainda tem algo a mais, né? É um jogo que tem uma repercussão muito grande. Então a gente está diante do nosso torcedor e a gente tem que se impor do começo ao fim para poder sair com essa vitória. Pô, uma grande descoberta esse Matheus, hein, Evandro? O Adson foi lá no México, o trouxe, já renovou o seu contrato e não pipocou na opinião não. Falou, não vejo nada demais no Goiás. Boa noite, Pasqueto, José Roberto, Doni Araújo, boa noite a minha nobre família goiana. Ele falou assim, não, nada de tão especial, né? Mas é bom lembrar que no primeiro jogo o Goiás foi muito superior, principalmente pela etapa complementar. Basicamente são os mesmos times, pouquíssimas mudanças em relação àqueles que se enfrentaram no primeiro turno, quando o Goiás venceu por 3-0. Esse jogo promete, no ponto de vista que o Goiás, em 10 jogos, ganhou 9, empatou 1, e que o Atlético, nos 5 jogos que fez em seu estádio, ganhou todos. Então esses são ingredientes que dão um tempero maior nesse clássico, uma grande movimentação, como eu estava prevendo. O sorteio foi generoso, o Wilton Sampaio vai apitar e tudo pronto para um grande jogo de futebol. Aliás, daqui a pouco, uma reportagem especial feita pelo Humberto Castro, que foi participante do sorteio da arbitragem hoje à tarde na sede da Federação Goiana de Futebol. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Ô Doni, aí tá uma grande arma do Atlético para vencer o Goiás, o Matheus, né? Boa noite a todos. Sem dúvida, Pasqueto, o Matheus é hoje um dos principais jogadores do Atlético, né? Realmente você disse bem quando o Adson às vezes acerta nas contratações, às vezes erra, faz parte. E esse ano ele acertou. O Matheus, o Mike, são ótimas contratações e esse jogador ele está numa ascensão. Talvez ele tenha mencionado que não vê nada de muito especial no Goiás em comparação ao Atlético. Assim, se você for fazer uma análise em relação ao primeiro jogo, como disse o Evandro, porque o Atlético melhorou, né? O Atlético daquela fase não é o Atlético de hoje. Os jogadores até podem ser os mesmos, mas houve uma melhoria substancial no rendimento do Atlético, no entrosamento. Então isso pode até fazer uma diferença. E a gente vai ver, de fato, nesse jogo, se o Goiás teve apenas um tropeço, como disse o presidente do clube, por conta de gramado, de uma série de fatores lá em Ipameri, ou se realmente entrou numa linha, assim, um momento mais light, né, mais descendente do que vinha apresentando no campeonato, né? Mas o Matheus é, sem dúvida alguma, um dos principais jogadores do campeonato. José Roberto Silva, e o Nicolas, pelo jeito, vai ser titular. Na lateral esquerda, hoje foi o segundo treino seguido dele no time titular, ele que já tinha jogado contra o Itumbiara. Boa noite a todos. O técnico do Atlético, ele sacou o Moraes no jogo do primeiro turno e perdeu por 3-0. Ele tem essa visão aí que o Moraes ele não pode jogar em partidas
mais complicadas na parte defensiva. Ele também não jogou lá em Brusque, não começou jogando e quase que também deu errado, né? Mas o Atlético já está aí na terceira fase da Copa do Brasil. O Matheus, que falou há pouco, ele foi reserva naquele jogo na Serrinha e entrou já com o jogo definido. O Goiás venceu a partida por 3-0. E está certo em não falar de arbitragem, entrar na polêmica, como deveria também ter ficado calado sobre esse aspecto o treinador do Goiás, o Maurício Barbieri, que pode falar à vontade de arbitragem, mas sem nenhuma necessidade de responder o presidente do Atlético, Adson Batista, e muito menos de jogar em direta, que ele, diferente do Adson, trabalhou em outros estados, né? O Adson, não sei se o Maurício conhece bem assim, o Adson foi jogador, o Maurício não foi, todo mundo é diferente um do outro. O Adson, ele já foi super campeão aqui no futebol goiano. O Maurício, me parece, como ele gosta de dizer, né? Me parece, se eu não estiver errado, o Maurício ainda não é um super campeão. E a bola é redonda lá em São Paulo, onde ele nasceu, lá no Rio, onde ele trabalhou, como é aqui em Goiás também. Uma coisa, desculpa, eu acho que, me parece que o Maurício ainda não foi campeão em lugar nenhum. Como treinador, não. Tá buscando o primeiro título. Aliás, foi exatamente não ter ganho o Campeonato Carioca, ser eliminado pelo Botafogo do ano passado, que custou a ele o emprego de treinador do Flamengo.